Já com este titular garantido, o que é que se pode esperar para este derradeiro jogo? Um jogo de festa, em espírito descontraído, ou por outro lado tentar bater um recorde de pontos que ainda está aí ao alcance? Não é fácil ter um espírito descontraído quando se tem, obviamente, responsabilidades. E essas responsabilidades têm a ver com aquilo que foi, no fundo, a postura da equipa ao longo do campeonato. E também responsabilidades é perceber que jogar com objetivos ainda históricos e que seriam, obviamente, colocar-me, no fundo, uma cereja no topo do bolo, mas, por outro lado, também contra uma equipa como o Sporting Clube de Braga, com objetivos claros na forma como vai abordar este jogo, leva-nos a que a palavra descontraída possa ser uma palavra perniciosa. Uma coisa é estarmos alegres, sendo com a sensação do dever cumprido, com uma satisfação imensa, naturalmente que isso é claramente verdade. Outra é encarar o jogo de forma descontraída e podermos ficar mal na fotografia. Aquilo que eu pedi aos meus jogadores, aquilo que pareceu que foi claramente o entendimento global da forma como devíamos jogar o jogo, era procurar novamente ir um bocadinho à procura daquela questão de competir. E eu, por acaso, é curioso porque fui rebuscar algumas coisas do início da época, nomeadamente da minha apresentação aqui, e quando falei daquilo que era a minha visão pessoal em termos de proposta para o Rio Ave 2017-2018, foi definido como visão precisamente a construção de uma equipa competitiva, em que eu depois expliquei que ser competitivo era jogar em todos os jogos para ganhar. Portanto, assumir o querer ganhar. Isso foi, creio que, mote e tónica contínua ao longo do campeonato, que naturalmente aqui e acolá nos deu alguns dissabores, mas, por outro lado, também, como eu disse muitas vezes, por tendência nos iria dar coisas boas. E é com alguma satisfação, ou com muita satisfação, que no final eu observo que efetivamente a regularidade nos permitiu isso mesmo, por tendência a sermos muito competitivos. Nesse dever cumprido, Miguel, foram todos os objetivos que pretendeu e que traçou para esta equipa atingidos, ou faltou ali alguma coisa que... Não, eu recordo quais foram os objetivos definidos, e quais foram efetivamente as coisas que foram ditas nesta sala quando foi a minha apresentação, quer pela minha parte, quer pela parte do clube. E aquilo que eu lhe posso dizer é que, efetivamente, nós não cumprimos os objetivos, nós suplantamos largamente aquilo que foram os objetivos definidos para o Rio Ave. Porque palavras do seu Presidente, ipsis verbis, foi dito aqui, estar sempre nos 8 primeiros, sempre na metade primeira do campeonato, não esquecendo que vamos querer estar a roçar um lugar europeu. E também foi dito a melhoria dos nossos jogadores, torná-los mais valiosos, e creio que isso foi claro. Nós chegamos ao final deste campeonato em termos de posicionamentos, execo em alguns momentos, com 3 jogos em primeiro lugar, 1 jogo em terceiro lugar, 7 jogos em sexto lugar, 1 jogo em sétimo e 17 jornadas em quinto lugar. Portanto, eu acho que quando apresentamos estes dados e terminamos em quinto lugar com a melhor classificação de sempre, é muito difícil qualquer pessoa ter a ousadia mínima de dizer se os objetivos não foram cumpridos. Não estou a dizer que o disse, estou a dizer qualquer pessoa, porque a mim foi-me colocada como questão. Foram largamente suplantados. Deixamos a fasquia muito boa, muito alta, porque aliamos a estes objetivos desportivos claramente a promoção dos nossos jogadores, a sua cobiça por outros clubes, a possibilidade de renovar contratos naturalmente com alguns, e tenho a certeza que aqueles que eventualmente aconteça disso não acontecer, que certamente terão um caminho, ou vários caminhos à sua frente.
E conseguimos fazer isso a jogar um futebol de qualidade, a jogar um futebol que deixou as pessoas alegres, que deixou as pessoas apaixonadas e muitas vezes, que deixou as pessoas contentes por ver o Rio Ave, a querer ver o Rio Ave, a sentarem-se em casa para ver o Rio Ave, a virem ao estádio para ver o Rio Ave, porque os nossos profissionais foram de facto galhardos, foram muito sérios na forma como aceitaram a proposta, como se atiraram à proposta, e mesmo nos momentos difíceis como a conseguiram segurar. Eu recordo que o 5º lugar foi assumido pelo Rio Ave, execo com o Marítimo, na última jornada da primeira volta, quando nós ganhamos aqui ao Passos Ferreira e empatamos na tabela com o Rio Ave, e na jornada seguinte, depois de termos jogado na quarta-feira para a Taça de Portugal, num contexto de grande dificuldade emocional, física, fomos ao Belenenses, ganhamos 1-0 e assumimos isoladamente o 5º lugar, e desde então, desde a primeira jornada, que sempre em 5º, mesmo quando execo com o Marítimo, nós em primeiro. Portanto, isto é um caminho que não deixa dúvidas, não é? É um caminho que não deixa dúvidas. Não, fica obviamente a sensação de que a campanha na sua globalidade é uma campanha boa, porque ganhamos ao Sporting de Braga, eliminamos o Sporting de Braga e eliminamos o Benfica. Agora, naturalmente, que fica um amargo de boca quando sabemos que a 3 minutos do final tínhamos a eliminatória com o Desportivo das Aves muito bem encaminhada, e o futebol fez com que, de facto, e a nossa incapacidade, obviamente, fez com que não fosse possível depois, no prolongamento e nos penaltis, corrigir aqueles 3 minutos. Agora, penso que aquilo que se fez de positivo, que é brutal e que não deixa certamente amargo de boca a ninguém, até porque poderia até, em função desse contexto de Taça de Portugal, não ter sido ao longo do resto do campeonato, não ter sido possível segurar da mesma forma ou lutar da mesma forma pelo objetivo do campeonato. Portanto, esta questão é sempre uma questão que fica no ar. Temos é que estar satisfeitos por aquilo que fizemos, olhar para o copo bem pelo lado cheio, que ele está bem cheio, e regozijar-nos com aquilo que fizemos, obviamente desfrutar e encarar este último jogo de forma séria, muito profissional. Porque Não, de todo. Tenho neste momento um sentimento tão bom, tão pleno, também a satisfação que não tenho de facto para com nada, qualquer amargura. Não vivo muito das coisas que correm menos bem, vivo sempre da procura de coisas melhores, e certamente no próximo ano tentaremos ir à procura novamente da possibilidade de discutir uma final de uma prova dessas. Porque não? Completamente realizado enquanto treinador esta época, completamente. Obviamente que era importante que este 5º lugar se refletisse numa possibilidade do Rio Ave na próxima época discutir um apuramento para a fase de grupos da Liga Europa. Nessa perspectiva, sim, obviamente. Nessa perspectiva, concordo que sim, porque é diferente um 5º lugar que dá um apuramento europeu e ter um 5º lugar que não dá apuramento europeu. Obviamente que é diferente. E é diferente na perspectiva de que torna mais rico o clube, dá mais exposição ao clube, permite ir um pouco mais além e projetar a próxima época até num patamar diferenciado. Obviamente que isso seria importante e bonito, e nesse sentido, obviamente, vamos aguardar o que se vai desenrolar. Nós é importante, acho que parte a parte, quer da minha parte, quer da parte do clube, sentimos a necessidade de encerrar o campeonato com a máxima estabilidade. Ambos temos consciência que eu tenho um ano de contrato com o Rio Ave. Ambos temos a consciência de que eu tenho muito prazer em estar nesta casa. Ambas as partes têm, de facto, um bem-estar comum muito grande. Mas também ambas as partes têm consciência de que podem aqui e acolá, não é o momento, confesso-lhe, mas podem no futuro aparecer situações. Mas aquilo que será importante será sempre a vontade de ambas as partes de perpetuarem
aquilo que está contratualizado e de seguirem os seus caminhos, de forma junta ou não, mas a seu tempo teremos a oportunidade de conversar sobre isso. Eu acho que é fundamental que nós desfrutemos claramente daquilo que se fez e sejamos capazes de perceber o grau de exigência que queremos para a próxima época, mas acima de tudo o grau de capacidade que teremos para dar resposta à exigência que eventualmente queiramos colocar. Porque o Rio Ave fazer quinto lugar de 37 em 37 anos não tem sentido absolutamente nenhum. Aquilo que é fundamental é o clube perceber o que é que... Porque é diferente ficar em quinto, por mais que a diferença para o sexto possa vir a ser só um ponto, mas é completamente diferente, porque no ano passado foi-se sétimo e não se foi à Europa por um ponto, e não é igual ficar em quinto, em sexto ou em sétimo, mesmo que a diferença pontual seja pequena, porque o esforço para marcar pontos, como vocês viram nesta parte final do campeonato, foi terrível, e muitas vezes um ponto é de facto muito trabalho, muito trabalho. E, portanto, é importante o Rio Ave perceber que na senda de crescimento que tem encetado, eu recordo também que como missão para mim próprio estabeleci ser um agente ativo participativo naquela rota sustentada de crescimento que se falava no início do ano na minha apresentação, e eu penso claramente que fui um agente nesse sentido, mas num futuro próximo nós teremos que ser ainda mais dinâmicos, mais ativos em criar condições para que o Rio Ave se possa estabelecer numa posição superior, não apenas porque possa ter aqui e acolá um treinador bom, eu ou outro qualquer, não estou a falar de mim em particular, ou de um grupo de jogadores bons, que num ano ou noutro possa ser melhor ou pior, não é isso que está em causa, mas ter uma estrutura funcionante que seja de tal forma rica que permita sustentadamente, ano após ano, lutar de facto pela afirmação, pela continuidade da afirmação no top da tabela e continuar a ser, porque não, a lutar pelo lugar primeiro dos restantes, porque de facto este ano o Rio Ave foi o campeão dos restantes do campeonato português, e basta olhar para a tabela classificativa e ver de facto espelhadas nelas a qualidade dos outros clubes, a dimensão dos outros clubes e a qualidade, naturalmente, dos processos que também tiveram dentro desses mesmos clubes. Amanhã é o último jogo. Aqueles jogadores menos utilizados poderão ter alguma chance de jogar ou vai apostar na equipe? Não, o Rio Ave vai encarar este jogo com o mesmo grau e com a mesma postura com quem encarou todos os outros. Os jogadores tiveram a sua participação maior ou menor em diferentes momentos, por diferentes circunstâncias. Este jogo é ele também um jogo que tem um contexto muito particular e, mais uma vez, como foi rotina e como foi trabalho semanal, analisamos o contexto, analisamos o adversário, analisamos o nosso estado e definimos uma estratégia e vamos escolher os melhores jogadores no momento para dar resposta àquilo que entendemos como estratégia. Naturalmente que respeitando sempre aquilo que é a possibilidade dos outros, porque de facto este grupo tem uma homogeneidade muito grande e foi claro ao longo da época que acreditamos em todos e quando eles tiveram que jogar não tivemos qualquer problema em assumir essas circunstâncias.